Muito bem, então nós vamos para a nossa aula número 21, né, que nós vamos abordar algoritmos de ordenamento. Né? Essa aula é dividida em duas partes. Na primeira parte nós vamos ver aqui os conceitos de 3 algoritmos de ordenamento diferentes, né? E o conceito de ordenamento, né? E na parte 2 nós vamos ver alguns programas de aplicação. A referência é essa nota de aula breve, né, que ela foi organizada a partir de várias referências diferentes, partes de várias referências que eu reestruturei, né, para condensar de uma forma mais sucinta, para servir de subsídio aqui para essa aula. Vocês, em livros de método numérico, né, e aplicações de ciência computacional, vocês vão encontrar descrições mais profundas desse assunto, mas a ideia aqui é mais colocar no contexto de uma aplicação que é relevante e é importante em vários procedimentos científicos, né, e a linguagem Fortran sendo utilizada para isso. Né. Então, o algoritmo de ordenamento é chamado de sorting. Né? Sorting é ordenar. Né? Então, ele é aquele que coloca elementos de uma lista em uma ordem determinada. A ordem quer dizer assim, ou ordem crescente ou ordem decrescente. Então, o que a gente vai fazer é nós temos uma lista de valores, né? E o que a gente quer fazer é ordenar ela, ou em ordem crescente ou ordem decrescente, dependendo do nosso interesse. Lá no Excel, vocês têm esse recurso lá. Vocês têm uma tabela, por exemplo, e vocês querem ordenar os valores de uma tabela. Tem lá um íconezinho que é dados. Você vai lá, seleciona a coluna da tua tabela, ou a tabela toda, indica qual é a coluna que você quer fazer o ordenamento, e ele diz lá se é valor numérico, é na ordem de menor para maior, maior para menor, se for data, é do mais antigo para mais novo, etc, etc. Então, há várias aplicações que a gente utiliza ordenamento. Eu vou citar aqui uma que é muito importante para quem trabalha com estatística, chamada estatística não paramétrica. A estatística que a gente, em geral, aprende nas disciplinas aí dos cursos de graduação, pós-graduação, é a chamada estatística paramétrica. É aquela que a gente utiliza parâmetros para fazer a análise. Tá? Então, por exemplo, o que são os parâmetros? São os momentos estatísticos, né? Média, desvio padrão, cortose, etc, etc. Né? Então, esses parâmetros a gente deduz a partir de amostras. Né? A estatística não paramétrica, ela não utiliza diretamente os valores para obter parâmetros. Tá? O que ela faz? Ela pega, normalmente, tem várias formas de se utilizar a estatística não paramétrica, mas ela analisa relações entre valores. Não o valor em si, mas relações entre os valores. Vou dar um exemplo. Em geral, todo mundo estuda em estatística, estuda correlação. O que a gente estuda é aquela correlação de Pearson, né? Que é a chamada correlação linear. Né? Então a gente pega lá duas amostras, aí calcula a média de cada uma delas, pega cada valor e a sua correspondente média, obtém essa diferença, multiplica essas diferenças que são pareadas entre cada amostra, tem um valor x e y, a gente pega o xi menos x barra, multiplica pelo y menos y barra, soma eles todos, divide pelo desvio padrão de cada uma delas, tira a raiz quadrada e isso daí é a expressão do desvio padrão.
né? Isso aí é a chamada correlação de Pearson, que é a correlação linear, né? Mas existe um outro tipo de correlação, que é a chamada correlação não linear, que é a correlação de Spearman, né? Então, eventualmente, eu tenho duas variáveis aleatórias que elas têm uma grande relação, uma forte relação entre elas, que é expressa não linearmente. Se eu calcular a correlação linear, eventualmente eu vou ter um valor baixo de correlação, o que aparentemente a gente pode supor que uma relação é praticamente independente, uma variável independente da outra. Mas quando a gente calcula a correlação não linear, a gente vai ver que pode ter uma relação não linear significativa entre elas. Embora a relação linear seja baixa, a relação não linear é alta. Para a gente calcular a correlação não linear, a correlação de Spearman, o que a gente faz ao invés de pegar os valores, como a gente faz, média de cada uma, pega cada valor, diminui da média, etc., e multiplica, o que a gente faz é assim, ordenamos as amostras de maior para menor, aí nós pegamos e calculamos a correlação que seria a correlação linear, não entre os valores, mas entre as posições que elas ocupam na amostra, que a gente chama de posto. Em inglês é rank. Então, a gente vê se tem uma tendência aos valores que estão entre, por exemplo, entre os maiores, se relacionam fortemente, e os valores que são menores entre as amostras, em termos de ordenamento, as relações são fortes, e aí a gente consegue identificar se tem uma relação não linear forte. Se for uma relação linear forte, vai aparecer também. Então a correlação de Spearman ela é mais generalizada, né? Enquanto a de Pearson ela é mais limitada, porque ela só identifica fortes relações lineares. A de Spearman ela funciona tanto para linear quanto para não linear. E ela é não paramétrica. Por quê? Porque a correlação de Pearson depende de média e desvio padrão, que são dois parâmetros. E a correlação de Spearman, quer dizer, média e desvio padrão, dois valores das amostras. A de Spearman não. A gente calcula não com o valor, mas a posição relativa na amostra. Tá? Então, essa é uma das aplicações de ordenamento. Por quê? Para a gente calcular a correlação de Spearman, a gente tem que saber a sequência em que cada valor está dentro da amostra, né? Então, tem outras aplicações que existem várias aplicações aí numéricas que a gente precisa ordenar listas, né? Então, aqui nós vamos ver 3 algoritmos de ordenamento, tá? Então, a eficiência do ordenamento é importante para a otimização de outros algoritmos que necessitem dados de entrada ordenados, né? Então, muitas vezes eu preciso, né, para trabalhar em alguma aplicação, eu preciso ter os meus dados adequadamente ordenados, né? Ou maior para menor, menor para maior. Então, muitas vezes eu tenho que ter esses dados adequadamente ordenados, né? Então, quanto mais eficiente for esse meu algoritmo, melhor vai ser a eficiência do meu programa. Porque se eu tiver que fazer isso diversas vezes, né, e esses métodos de análise de estatística não paramétrica, eles são intensivos quando você tem amostras grandes, muitas vezes você tem que fazer ordenamento várias vezes. Então, quanto mais eficiente for, melhor vai ser esse algoritmo, mais eficiente vai ser o seu programa. Então, existe um grande número de algoritmos de ordenamento na literatura. Vocês buscando isso encontram diversos, né? De eficiência e complexidade variáveis, ou seja, existem mais eficientes, menos eficientes, mais complexos e menos complexos. Então vão ser apresentados apenas 3 algoritmos que, muito embora eles não são os mais eficientes,
para processamento de listas muito longas. Então, se eu tiver uma lista, quanto o custo computacional aumenta com o tamanho da lista. Quanto mais longa for a minha lista, maior vai ser o custo computacional que eu vou necessitar para ordená-la, né? Então, esses algoritmos que a gente vai ver, eles não são os mais eficientes para listas que são muito longas, mas para listas relativamente curtas, a gente consegue bons resultados com eles. Eles são relativamente simples também. Então, são intuitivamente simples, fáceis da gente entender, fáceis de implementar. Então, para muitas aplicações em que não seja essencial eu ter grande eficiência no processamento da lista, esses três aqui se aplicam bem. Então, eles são simples e intuitivos de fácil implementação. Bom, o primeiro algoritmo de ordenamento que nós vamos ver é o chamado Bubble Sort, né? Bubble vem de bolha. A ideia aí é que eu tenho uma lista, vamos supor que eu estou ordenando ela crescente, tá? Então, inicialmente ela está desordenada, então o que acontece é como se fossem, no ordenamento crescente, os valores maiores são como se fossem mais pesados e os valores menores mais leves. Então, eles vão trocando de posição. Então, é como se fosse bolha dentro de um fluido. Então, os valores menores eles vão subindo e deixando os valores maiores para baixo. Tá? Então, vamos seguindo aqui a nota. Neste algoritmo, percorre-se repetidamente a lista a ser ordenada, comparando-se cada par de itens adjacentes e trocando suas posições caso elas estejam na ordem errada. Então, assim, eu estou com a minha lista aqui. Eu estou com valores que eles estão desordenados aqui. Então, eu começo do primeiro item aqui, eu comparo com esse item aqui. Então, eu estou supondo ordenamento crescente. Se esse aqui for maior que esse, eu troco eles de posição. Tá? Então, troquei de posição. Esse veio para cá, esse veio para cá. A seguir, eu venho e comparo. Esse daqui passou para cá. Agora, ele vai ser comparado com o próximo. Se esse aqui for maior do que esse, ele troca de novo. Tá? Agora, ele vem, esse valor vai ser comparado com o de baixo. Tá? Vamos supor que esse aqui é menor, então ele é mantido na posição. Aí eu passo para esse aqui. Esse aqui vai ser comparado com o próximo. Se esse aqui for menor, ele mantém na posição. Se for maior, ele troca. Aí ele vem para essa posição de baixo. E assim sucessivamente. Aí eu vou percorrer a lista toda do começo até o fim. Tá? Então, na primeira passagem, vamos partir desse princípio, eu estou aqui e vou passando sucessivamente e cada elemento vai sendo comparado com o anterior até o final da lista. Caso, nesse ordenamento crescente, se for decrescente, é o contrário. Né? Mas se for crescente, se esse aqui for maior do que esse, ele troca de posição e assim vai até o final da lista. As passagens na lista são repetidas até que não sejam necessárias mais passagens indicando que a lista está ordenada. Então, o que acontece? Eu fiz uma primeira passagem, aí eu fiz algum ordenamento entre os itens. Mas vamos supor que quando eu troquei esse daqui, é um valor que era maior do que esse, trocou. Tá? Esse daqui é um valor que era maior que esse, trocou. Então vamos supor agora que esse terceiro valor que veio para cá é um valor que é menor do que esse aqui. Então, ele ainda está fora de posição. Então, eu preciso passar novamente na lista. Para quê? Para pegar esse valor, valores que ainda eventualmente eles não estão atendendo o ordenamento que eu quero e colocar em posição. Então, passo de novo na lista. Aí, esse daqui é menor que esse, é mantido em posição. Agora, se esse aqui for maior do que esse, troca de posição. Então, eu corro a lista toda novamente e vou verificando até o final. Tá? Esse algoritmo é classificado como de ordenamento por comparação. Muito embora ele seja simples, é bastante lento, podendo ser impraticável para listas extremamente longas. Então, duas coisas aqui. Primeiro, assim,
Por que ele é lento? Porque você tem que passar várias vezes na lista até que ela esteja toda ordenada. Então, assim, passou a primeira vez, fez algum ordenamento. Passa de novo, faz algum ordenamento. Então, você tem que passar tantas vezes quantas sejam necessárias para que todos os itens estejam ordenados. E aí, sempre a última vez, você tem que fazer uma última passagem, né, para verificar se todos os elementos estão ordenados. Então, se você, em alguma passagem, for analisando cada par de valores adjacentes e não tiver nenhum mais submetido à troca, quer dizer que a lista já foi toda ordenada. Então, a priori, você não sabe quantas vezes você vai ter que passar pela lista. Por quê? Depende de quão embaralhada ela está. Tá? Vamos supor que a minha lista já tivesse toda ordenada, tá? Do menor para o maior. Então, eu ia passando e ia verificando que nenhum deles precisa trocar, uma passagem seria suficiente para verificar que está tudo certo. Agora, vamos supor que a minha lista tivesse toda invertida, ao contrário. Eu ia ter que passar, inverter, aí eu pego o maior que está em cima, a minha lista está invertida, troquei, tá? Do maior para o menor. Em seguida, eu troquei de novo, porque esse maior veio para cá, então eu tenho que trocar para o de baixo. E vou assim sucessivamente. Eu vou ter que passar na lista novamente para ir trocando cada um deles. Então, teoricamente, eu teria que passar o mesmo número de dados que eu tenho na lista, teria que passar para alterar o ordenamento dela. Seriam os dois casos extremos. Ou a lista já está ordenada, ou a lista está exatamente no oposto da ordem que eu desejo. Tá? Então, como você tem que passar muitas vezes, se a lista for muito grande, então o custo computacional vai ser exponencial. Tá? E isso a gente vai ver nos exercícios, né? Nos exemplos na parte 2. Então, o custo ele aumenta muito exponencialmente em relação ao tamanho da lista. Então, eventualmente, é o que ele diz, pode ser impraticável. Agora, isso vai depender do tipo de aplicação que você está interessado e tamanho de lista. Nós vamos ver exemplo com 4.000, 5.000 elementos numa lista. Tá? Agora, se você tem 1 milhão de elementos numa lista que tem que ordenar, realmente isso, o custo computacional pode ser excessivamente proibitivo. Né? Então, isso é relativo. Em cada aplicação é que a gente vai avaliar o que é uma lista longa. Né? Eventualmente, para uma certa aplicação, um conceito de 5.000 itens é uma lista curta. E vocês vão ver que para esse tamanho de lista é bastante rápido. Né? Dependeria, lógico, do número de vezes que você tem que fazer ordenamentos. Né? Então, isso é uma coisa relativa. Tá? O algoritmo Bubble Sort ele pode ser otimizado facilmente observando-se que na enésima passagem encontra-se o enésimo maior elemento colocando na sua posição final. Assim, na estrutura de loops alinhados, o loop interno pode evitar o exame dos últimos n-1 itens quando executando a enésima iteração. Então vamos lá, com calma. Nós vamos ver no exemplo que o algoritmo para ser implementado em Fortran, nós precisamos de dois loops. Um loop externo, que é o loop de iterações, que ele vai controlar o número de vezes que eu tenho que passar na lista. Tá? E eu tenho um loop interno, que é o loop em que eu vou varrendo o meu array e fazendo as comparações. Então, uma observação. Eu falei aqui que, a princípio, você não sabe quantas passagens você vai ter que fazer pela lista. Por quê? Porque ela está embaralhada, dependendo do quão embaralhada ela está, você vai ter que fazer mais ou menos passagens. Então, esse loop externo, que controla o número de iterações, tem que ser um loop condicional, porque você não sabe a priori quantas passagens vai ter que fazer. Agora, o loop interno, como ele vai correr a sua lista e você sabe o tamanho, o número de dados que você tem na sua lista, e em geral a recomendação é que você carregue isso num array,
porque vai ficar mais rápido de você trabalhar, não ter que ficar lendo os arquivos. Então você sabe quantos itens você vai ter que fazer comparação. Só que o ponto aqui do texto é o seguinte, vamos retornar aqui. Pode ser otimizado, observando que na enésima passagem encontra-se o enésimo maior elemento, colocando na sua posição final. Então vamos supor, estamos considerando aqui, isso aí está supondo que é um ordenamento crescente. Se for decrescente é só inverter, ao invés de maior vai para menor. Seria o seguinte, vamos supor que eu estou fazendo a minha primeira passagem na lista, então a iteração 1, tá? Então vamos supor, que eu tenho um elemento aqui, eu comparo com o de baixo, esse daqui então, o de cima é maior, eu troco. Aí agora ele vai comparar com o de baixo, se ele continua maior, ele troca. Ele vai comparar agora com o de baixo, vamos supor que ele seja menor, ele fica parado, agora esse aqui vai ser comparado com o de baixo, se for maior ele troca. Em algum momento, tá, eu vou passar na lista e vou encontrar o maior valor. Em algum momento eu vou encontrar o maior valor, tá, de todos os que estão na lista. Tá? Aí o que eu vou fazer? Quando eu encontrar o maior valor, então ele vai comparar, vamos supor que esse seja o maior valor, ele é maior do que o que está abaixo, ele vai trocar. Aí ele vai agora comparar com o que está abaixo, ele vai trocar. E assim sucessivamente. Então, em algum momento, na primeira passagem, eu vou encontrar o maior valor e ao final de eu correr a lista toda, ele vai estar no final. Porque ele teve que ir trocando com todos eles e vai até a última posição, ele vai sendo trocado e chegou na posição dele. Então, na passagem n igual a 1, na primeira passagem, o enésimo mais alto valor, que no caso em termos de ser o maior valor, é o primeiro maior valor, foi para o final da lista. Tá? Então o que acontece? Se o maior valor está aqui embaixo, na próxima passagem, eu não preciso fazer a verificação do penúltimo com o último, porque eu sei que o último já chegou na posição. Então, o que vai acontecer? Eu só preciso agora ordenar o que está acima do último. Então, vou para a segunda passagem. Então, vim trocando. Em algum momento, eu vou encontrar o valor que é o segundo maior da minha lista. Ao encontrar ele, o que vai acontecer? Ele vai começar a trocar com todos que estão abaixo dele, até chegar à posição imediatamente acima do último valor, que já é o maior. Então ele vai chegar e vai ser posicionado aqui e eu não preciso comparar esse com esse. Por quê? Porque eu já sei que o último está aqui, o segundo maior já está aqui embaixo, ao final da segunda passagem. Vou para a terceira passagem. Começo da minha lista lá de cima, então eu não preciso, aqui no final da lista, eu já não preciso que o loop venha para comparar com esse aqui. A última comparação é com o item anterior. Vou encontrar em algum momento o terceiro valor mais alto da lista. Aí ele vai sendo trocado com todos os outros até chegar nessa posição aqui. Então, para o próximo loop, eu não preciso comparar ele mais com mais ninguém. Eu só preciso comparar até o item imediatamente anterior a ele. Então, é isso que está falando. Na enésima iteração, o enésimo maior elemento já estará em posição no final dela. Então, na primeira o maior, na segunda o segundo maior, na terceira o segundo maior. Então, no próximo loop eu sei que eu não preciso mais correr até o final da lista, só o item imediatamente anterior ao último que foi ordenado. Então, o que acontece? À medida que a minha lista vai sendo ordenada, né, o que acontece? A região em que os dados já estão ordenados vai aumentando e os dados estão desordenados vai diminuindo gradativamente. Então eu ganho eficiência porque eu tenho que percorrer listas cada vez menores, que é a parte, ou sublista, que ainda não está ordenada, eu tenho que percorrer cada vez, em cada iteração, uma lista, um elemento menor. Então com isso eu vou ganhando tempo. Eu não preciso correr a lista toda até o final, porque sei que a parte final dela, até a última iteração, já está ordenada. Né? Então, o algoritmo é montado dessa forma. Então, o loop interno, eu vou ajustando o valor final dele
para ir gradativamente reduzindo o tamanho da minha lista. E com isso eu ganho eficiência computacional. Então o que acontece é que, eventualmente, a cada vez que eu passei anteriormente, eu fui trocando os valores. Fui botando menor na frente de maior, etc, etc. Eventualmente o que vai acontecer é que, antes de eu correr a lista toda, a parte de cima, por acaso, já pode estar ordenada, e aí eu, em determinado ponto, eu vou passar na lista e já encontro todo mundo ordenado, e eu não preciso passar o número de vezes. A pior hipótese, então, seria o quê? A lista está exatamente na ordem inversa que eu desejo, e eu teria que passar o número de vezes que eu teria que passar seria o número de elementos da lista. Só que, em geral, nessas mudanças anteriores, uma parte da lista já vai sendo ordenada na parte de cima, já vai sendo obtido algum ordenamento, enquanto a parte de baixo dela está sendo ordenada gradativamente. Então, em geral, o número de iterações será menor do que o número de itens que eu tenho na lista, né? Então é isso que é o ponto que está sendo dito quanto ao loop interno de ir sendo reduzido o número de itens a serem verificados, porque a parte de baixo da lista vai sendo gradativamente aumentada e eu não preciso mais percorrer aqueles elementos. O segundo algoritmo que a gente vai ver é o algoritmo de seleção, é o selection sort. Então, nesse algoritmo, os dados de entrada são divididos em duas partes. Uma sublista de dados já ordenados, que é posicionada na parte superior da lista. Então, seria assim, eu tenho toda a minha lista de dados não ordenados. Então, assim, sempre a gente vai ver no código que a gente vai pegar a lista de dados não ordenados e o que nós vamos fazer, vamos copiar ela para uma lista que a gente vai chamar de dados ordenados, que a princípio estará não ordenada. Então, o que a gente vai fazer, nós vamos fazendo alterações nessa lista de dados ordenados. Então, a gente vai mantém essa aqui e vai usando essa como referência e vai ajustando essa aqui. Tá? Então, copiei a lista de dados não ordenados. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ordenando os dados e então a parte superior da lista, essa aqui, vai ficando com os dados ordenados e aqui os não ordenados. E a cada vez que eu pegar um dado ordenado e coloco aqui, eu vou aumentando o tamanho da lista dos ordenados e diminuindo a dos não ordenados, até que toda a minha lista esteja ordenada. Tá? Então é isso que está falando, uma sublista em cima de dados já ordenados, que é posicionada na parte superior, né, entre aspas, de a lista de itens a serem ordenados. Então eu vou ordenando em cima, então, ou seja, tiro itens não ordenados, ordeno ele em cima, e vou aumentando essa lista de ordenados até o final. Todos os itens terão sido ordenados. Tá? No início, a sublista de dados ordenados está vazia, porque eu não tenho nenhum dado ordenado, está todo mundo não ordenado. O algoritmo avança processando o menor valor ou maior, dependendo do ordenamento desejado, nos dados da sublista não ordenada, substituindo o primeiro elemento não ordenado por ele e movendo o limite inferior da lista ordenada em uma posição. Então vamos supor aqui. Eu tenho a minha lista aqui, que é toda não ordenada. Então o que eu faço aqui? Eu pego o primeiro elemento aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e comparar esse elemento com o menor valor de todos esses aqui. Vamos supor que a minha lista eu quero crescente, do menor para o maior. Eu pego esse valor, seja ele qual for. Pego o menor valor do restante. Se o menor valor do restante for menor do que esse aqui, o que eu faço? Eu troco de posição. Eu pego o menor, ponho para cá e esse daqui vai ocupar o lugar dele. Então o que eu fiz? Eu olhei esse e esses todos aqui. Se esse aqui for o menor valor de toda a minha lista
que está não ordenada, ele vai continuar aqui. Agora, se eu tiver um valor menor que ele aqui embaixo, o que ele vai fazer? Ele vai vir para esse lugar e esse aqui ocupa o lugar dele. Aí eu já tenho um valor ordenado, que é o menor de todos, considerando que a nossa lista é do menor para o maior. Aí eu passo para o segundo valor. Este agora valor eu vou comparar com todos os outros que estão abaixo dele e procuro o menor valor dessa lista aqui. Se tiver algum valor que é menor do que esse aqui, do que ele, esse vem aqui e substitui a posição dele e ele vem para cá. Então agora eu estou com o primeiro menor, o segundo menor. Aí eu passo para o próximo valor. Esse terceiro valor aqui eu vou comparar com o menor valor de todos esses aqui. Se tiver algum valor menor do que esse aqui, ele vai pegar, vem para cá e esse troca de lugar. E aí o que eu estou fazendo? A minha lista ordenada está aumentando e a minha lista não ordenada está diminuindo até que todos os dados estejam em posição. Tá? Então, este algoritmo também apresenta pouca eficiência para listas com muitos registros, né? No entanto, sua simplicidade pode tornar sua aplicação interessante em certas aplicações, né? Então, assim, em certas aplicações vale a pena, porque vocês veem, a ideia é bem simples, né? E vocês vão ver ali que no caso, por exemplo, eu estou fazendo um ordenamento crescente, quem é que vai me dizer qual é o menor valor que está aqui? A gente tem no Fortran a função minval, né? Então isso já facilita para a gente, porque a gente não tem que ficar fazendo algoritmos muito sofisticados para poder identificar quem é o menor, porque o Fortran já tem lá o minval e isso é muito eficiente. Então ele já identifica nesse pedacinho quem é o menor, tem um menor que esse, tem troca e vai seguindo. Então com o minval e minlock a gente vai fazendo isso. Se eu fosse uma lista do maior para o menor, aí eu ia usar um maxival e um maxilock, né? E a terceira lista, terceiro método é o insertion sort, ordenamento por inserção, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complicado, né? Mas não é muito difícil, ele é intuitivo. Então, assim, este algoritmo realiza iterações empregando um dado de entrada de cada vez, aumentando a cada iteração a lista de dados ordenados. Então aqui vai ter também, só que vai aparecer na figura assim, lateral, tem uma parte ordenada e uma parte não ordenada, tá? Então, a cada iteração, o algoritmo remove um elemento dos dados de entrada que são não ordenados, né? Encontra a posição em que ele deve estar na lista ordenada e o insere nessa posição, tá? Esse procedimento é repetido até que não haja mais elementos a ordenar. Em cada posição do array, o elemento compara o seu valor com o maior valor da lista ordenada, que vai ser sempre a posição do array imediatamente anterior do elemento que foi a última posição verificada pelo algoritmo. Então, o que acontece? Cada nova posição pega e compara com a última posição, tá? Se o valor for maior, então, num caso de ordenamento crescente, ele deixa o elemento em posição e avança para a próxima posição. Ele vai comparar com o outro. Se for menor, então ele entrou, comparou. Se ele for menor, né, o que ele vai fazer? Ele encontrou a posição dele na lista ordenada e vai movimentar todos os valores maiores para abrir espaço para ser inserido na lista. Fica meio confuso na descrição, mas essa figurinha ajuda aqui a entender. Ó, vamos considerar que aqui essa é a lista, em um certo ponto do ordenamento, a lista está toda aqui. Sendo que aqui já são dados que já foram ordenados e aqui são dados que não foram ordenados, tá? Então, o que ele vai fazer? Vamos supor que esse aqui é um valor x e que na lista dos ordenados, esses daqui são valores menores ou igual a x e aqui são valores maiores ou igual a x. Então, a posição dele tem que ser essa aqui. O que ele vai fazer? Ele vai comparar com esse aqui, o primeiro que está aqui. Ah, ele é menor que esse, então o que ele vai fazer? Aí o que ele faz? Isso que ele diz de
empurrar a posição, ordenar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor que está aqui e ocupar o lugar dele e empurrar esse aqui para cá. Então ele faz assim, comparou. Ah, eu sou menor que esse. Então ele entra no lugar desse e empurra esse, como assim? Mudando de posição. Então o que ele está fazendo? Trocou de posição? Quando ele faz isso, ele está empurrando esse aqui para esse lado da lista. Aí ele vai comparar com esse aqui. Ah, esse daqui é menor que esse aqui. Então o que ele tem que fazer? Trocar de posição. Ele vai lá e troca a posição. Então o que ele fez? Empurrou o outro. Tinha empurrado o anterior para cá, né? Então ele vem aqui, empurrou um, agora ele veio e empurrou o outro. Então o que ele está fazendo? Ele está deslocando a lista e ocupando o lugar dele. A cada nova posição que ele ocupa, ele empurra os demais. Então é por isso que é inserção. Até que ele encontra a posição dele. Quando ele encontrou a posição dele, agora todos os valores aqui são menores. Estamos considerando que a lista é crescente. Aí ele fica parado, então ele encontrou a posição dele. Então o que ele fez? Ele empurrou todos os outros valores para frente. A cada mudança que ele foi fazendo, ele foi empurrando os demais. Então ele empurrou a lista toda. Aí o que vai fazer agora? Vamos para o próximo valor do lado dele, que é esse aqui. O que ele vai fazer? Começa comparando com esse, até que encontra a posição dele. Para cada um que ele seja menor, ele vai empurrando para o lado, e isso empurrar é isso, aí vai trocando posição. Até que ele encontra a posição dele, ele fica ali. Aí passa para o próximo. E isso, então, é uma forma, chama de inserção. Vejam que isso é diferente dos outros. O outro vai trocando, cada vez, passa a lista toda e todos vão trocando de posição. Todo mundo que encontra um que é maior ou menor, ele vai trocando de posição. Tá? Vai trocando de posição. O outro não, ele pega cada valor, compara, é menor, substitui e vai trocando de posição. E a lista vai aumentando, então ela vai sendo ordenada. Esse aqui não. O ordenamento, ele vai sendo gradativo. E cada nova posição ele vai ocupando o lugar, empurrando o resto até chegar no final da lista. Né? Na realidade, a cada comparação que o elemento identifica uma posição que contém um valor maior que o seu, a posição no array já será movimentada para abrir espaço quando a posição correta for encontrada, que é isso que eu falei. Esse empurrar, ele não vai procurando, e no final empurra todo mundo. A cada vez que ele faz uma comparação, ele está movimentando os outros termos para o final da lista ordenada, né? Até que ele encontra a posição dele. Então, assim, na hora que ele encontra a posição, a lista já foi toda empurrada, não é? Então, a descrição diz assim, ele vem quando encontra a posição, ele empurra a lista e entra naquele buraco, né? Naquela posição. Só que, na realidade, isso já está sendo feito desde o início da primeira comparação. Cada vez que ele encontra uma posição que ainda o valor é maior que o dele, então ele vai empurrando e ocupando o lugar, até que ele encontra a posição dele. Quando ele encontra a posição dele, todo o restante da lista ordenada já foi movimentado. Né? O algoritmo Insertion Sort não é considerado eficiente para listas com muitos elementos. No entanto, devido à sua simplicidade e eficiência superior ao Bubble Sort e o Selection Sort, pode ser empregado em muitas situações. Então, assim, a eficiência desses algoritmos, eles avaliam com listas com milhões de itens. Nós vamos ver aqui um exemplo com alguns milhares de itens. Né? Então, conceitualmente e de testes que são feitos para listas muito longas, o Insertion Sort é mais eficiente do que o Bubble Sort e o Bubble Sort e esqueci o nome aqui, e o Selection Sort. Né? Ele é mais eficiente que esses dois. Tá? Só que nós, eventualmente, como as nossas listas de teste vão ser relativamente pequenas, né? Então a gente não vai conseguir verificar isso, mas isso na literatura tem essa referência. Tá? Então, nós vamos, a partir então, da descrição, na parte 2 da aula, nós vamos verificar a mesma lista, nós vamos processar com esses 3 algoritmos e vocês vão ver como é que a gente pode fazer
para a implementação desses algoritmos. Vamos ver que é uma aplicação bastante interessante. Então, isso vai ser feito na parte 2 da aula.